Namastê! Eu vim aqui falar sobre aniversário védico, né? Então, primeira coisa que é legal, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Cris, sou astróloga védica, eu já estudo astrologia védica desde 2017, faço leituras de mapa desde 2021 e moro aqui na Índia há um certo tempo. E atualmente eu estou fazendo um estudo com a linha de Achyutananda, com meus gurudis e Param Guruji, e é um curso que vai longe. Eu vou falar de um dos assuntos mais preferidos que eu gosto, que é em relação à Lua. Mas o que que é? Vamos começar então pelo começo para ficar mais fácil. O que que é aniversário védico? Então, Vedas, védico fala sobre conhecimento. Quando a gente nasce, né? Se você olhar lá no seu mapa, você vai ver que o Sol e a Lua têm uma relação. A relação do Sol com a Lua, ou seja, do pai com a mãe, de Shiva com Parvati, a gente chama de Titi ou dia lunar. A relação com a qual você foi criada, que é a relação do seu pai com a sua mãe, ou esse momento no qual você foi criado, é a sua relação base que vai predominar, que vai ditar a sua relação da sua vida inteira com todo mundo com o qual você fosse encontrar e, obviamente, com certeza, muito com o seu parceiro. Então, a relação com a qual você foi criado é a sua relação base com a qual você vai lidar, né, com todo esse mundo aqui fora. Então, o seu dia lunar, ou a sua Titi, ou essa relação da Lua com o Sol, é primordial para gente, né? Inclusive, né? Se você olhar o Sol, Pai, Shiva, Lua, Mãe, Parvati no seu mapa, você vai ver qual é a relação do seu pai com a sua mãe, que você vê no seu mapa. Então, se for uma relação, né? Aí a gente tem a questão de casa, né? Supor se o Sol está na primeira casa e a Lua está lá na terceira casa, se o Sol tá. Bom, eu vou dar um exemplo mais prático. No mapa da minha filha Jasmine, o Sol mora na sétima casa e a Lua mora na primeira. Ela nasceu em Purnima, né? Quando a Lua está bem cheia, com bastante luz. Então, é uma relação onde o Sol olha para a Lua e a Lua olha para o Sol. Então, a gente costuma dizer que existe uma relação de respeito e de muito carinho entre os pais da Jess, que sou eu, e o Sunny, né? Então, existe uma relação de 1 para 7. Então, a relação de 1 para 7, né, é principalmente uma relação onde um gosta, né? Quem está na primeira casa gosta muito da sétima casa e quem está na sétima casa gosta muito da primeira casa. Então, até daí você pode tirar a relação do seu pai com a sua mãe. Então, gente, os dias lunares ou titis mostram pra gente quando que vem o nosso aniversário védico, que é o momento, o dia em que a gente foi criado. Esse dia é tão importante que esse dia é como se fosse, cada aniversário que você faz é como se esse dia fosse seu com Shiva, né? Com o seu criador. E o que que acontece? Nessa relação de Lua para com Sol, a gente fala que existe uma diferença de 12 graus, porque todo dia o Sol anda 6 graus, ele avança, né? Então, se você olhar no mapa hoje, né, onde que está o Sol, e olhar amanhã e depois de amanhã, você vai ver que a cada dia ele vai estar andando 6 graus. A Lua é mais rápida e ela anda 18. Então, 18 graus menos 6, então eles têm uma relação de 12 graus de diferença. E a cada dia, né, assim como eles estão caminhando, estão andando no seu mapa, então é como se você tivesse, né, uma relação diferente. E nós temos 30 possibilidades de relação diferente no mapa, né? Nós temos 30 dias lunares e é por isso que também nós temos 30 dias no mês.
porque cada dia é um tipo de relacionamento. Então vamos imaginar, no caso, a Jessica nasceu no dia, quando a lua estava cheia, a gente chama de Shukla Paksha, perdão, Shukla Paksha, e então o sol dela mora em Virgem, então ela nasceu, né? Quando ela nasceu, o sol estava em Virgem e ela nasceu em lua cheia. Quando chegar o aniversário dela esse ano, né, o Sol vai ter que estar em Virgem, porque afinal, né, ele está voltando para casa, né, para casa dele no mapa, a casa, né, da onde é a origem dele. Mas a Lua também tem que estar nessa posição de Lua cheia. Aí que vem a parte trick, né, onde está a pegadinha, o pulo do gato. Quando a Lua tiver a lua for cheia, né, com o sol em virgem, não vai acontecer no mesmo dia em que ela nasceu. Vai acontecer em outro dia. Então, o dia em que a gente faz aniversário, que está lá na certidão, não vai ser todo ano igual para comemorar o nosso aniversário védico. Se a gente for imaginar, né, não é só um aniversário védico, né, o aniversário de quando a gente foi criado. Então, a cada ano, como a Lua, né, vai estar andando em outro, né, vai estar em outra posição, né, vai estar, eu digo, caminhando, não vai acontecer no mesmo dia do dia da sua data de nascimento. Então, como que a gente chama isso? A gente chama isso de Titi Pravesh. Então, esse mapa que se forma quando a Lua volta para o seu dia lunar e o Sol volta para sua casa natal, a gente fala, né? O dia que você foi criado, a gente chama de Titi Pravesh. E esse mapa é o que vai falar o que vai acontecer com você o ano inteiro, né? Qual é a proposta do universo para você nesse ano. Porém, como a gente está só falando de data de aniversário, então é fato que todo ano vai acontecer num dia diferente da sua data de registro, justamente por causa da questão da lua. E o que é legal fazer nesse dia, né? Isso você pode pegar em qualquer software na internet e calcular o seu Titi para ver que dia que você pode comemorar o seu aniversário védico, né? Que é o dia em que você vai, imagine, é o dia que você foi criado, é o dia que você vai se encontrar com o seu criador, né? E o que é legal fazer nesse dia, né? Nesse dia que acontece o seu aniversário védico. A coisa mais legal que você pode fazer é ir para um templo. Agora, Cris, eu moro no Brasil, não tem tantos templos hindus disponíveis quanto deva ter aí na Índia, com certeza. Mas se você puder, então, se você não puder ir a um templo hindu, vá a algum templo que você frequente, ou enfim, né, Buda, religião católica, né? Mas nesse dia, o que é muito legal de fazer é você ir para um templo e fazer o que a gente chama de Abhishek, que é um ritual que a gente faz com o Shiva Linga, né? Para quem não sei se vocês sabem ou já ouviram falar do Shiva Linga, ele tem um formato único, né? Em cima, a parte de cima do Shiva Linga é Shiva, a parte de baixo é Parvati. E é justamente, né, essas duas energias que criaram, pai e mãe, que nos criaram. E nesse dia, esse Abhishek que a gente está falando, esse ritual, é quando a gente põe, né? Aí você pode pôr água no Shivalinga, no Shivalinga você pode pôr mel, você pode pôr flores, você pode pôr leite, né? E cada elemento, então, se você coloca água, que você está buscando purificação, se você coloca leite, você está buscando saúde, se você coloca mel, você está buscando riqueza, se você coloca uma flor, você está buscando amor. Então, o que é legal, assim, né, Cris, eu não tenho tempo disponível, não é fácil aqui, então, nesse dia é legal você deixar esse dia para ser um dia mais espiritual, né? Onde de repente você, se você não puder ir para esse templo, você possa fazer suas orações, possa conversar, né, com Deus, possa
ter esse momento, dedicado para isso, né, que eu acho, assim, que vai ser muito legal. Então, gente, se você quiser ver isso de uma forma mais concreta, né, é só você pegar no calendário. Então, por exemplo, né, quinta-feira, não, quarta-feira foi Vasant Panchami, que foi aniversário, foi celebração para Sarasvati, né? É o quinto dia lunar do mês de Magha, né? Quando a lua está crescendo. Do sétimo dia lunar desse mesmo mês foi aniversário do Sol, Rata, né? O Sol. Então, se você olhar ano passado, quando foi o aniversário do Sol, você vai ver que a data no calendário vai ser diferente da que foi esse ano. Ou mesmo, você pode, por exemplo, ver Rama, né? Quando acontece a celebração de Rama, é Navami. Então, você vai ver que esse ano vai acontecer num dia, no ano passado aconteceu em outro, no ano retrasado aconteceu em outro. Por quê? Porque as datas dos aniversários, e a gente está falando aniversário védico, são calculados pensando que a gente tem que checar aonde, não é qual a relação que a Lua está criando com o Sol. Então, por isso que vai sempre ser diferente. Então, gente, aniversário védico é algo assim muito legal, onde a gente realmente tem a chance de fazer esse encontro, né, com aquele que criou a gente, né, Shiva e Parvati, e, e esse relacionamento, né, que você tem no seu mapa realmente entre o Sol e a Lua, que a gente chama de dia lunar, e que a cada dia a gente tem um relacionamento diferente, né, afinal nós temos 30 dias lunares, temos 30 dias no calendário, define os nossos relacionamentos, né? Como que a gente vai se relacionar com as pessoas na nossa vida. E é tão legal entender essa parte, por quê? Porque se a gente não entende a base dos nossos, né, de como a gente relaciona, como que a gente vai se relacionar e como que a gente vai curar aquilo que a gente acha que não funciona. Então é muito legal. Eu tô tendo um curso, né, acontecendo agora, onde a gente está falando sobre esses dias lunares. Cada mês a gente está estudando um dia lunar e está vivendo a energia desse dia lunar, a energia desse relacionamento entre o Sol e a Lua, entre Shiva e Parvati. Se você quiser entrar, quiser mais informações, é um curso bem interessante, que vai num ritmo bem tranquilo, que eu acho que o legal é que todo mundo pode ter a chance de cada mês viver esses relacionamentos novamente e cada vez mais se inteirando e se entendendo dos próprios relacionamentos, né? De como você vive o seu relacionamento. Então, muito bem, gente. Um feliz. Checa lá em qualquer software que você for, que você usa, né? Você vai lá, olha, procura Titi Pravesh. E aí ele vai te falar qual é a data do seu aniversário védico. E aí você marca, né? Porque provavelmente não vai cair no seu aniversário de data de registro, para você nesse dia ter todo um olhar e cuidado e atenção especial, porque esse dia é o dia em que você recarrega as suas energias para viver mais um ano. Afinal, é nesse dia que você foi criado. Muito bom? Espero vocês até o próximo vídeo. Dhanyavad.